Fala pessoal, beleza? Eu sou o Arthur Ferreira, você está no À Beira da Quadra e esse é mais um Tempo Técnico. Nessa semana a gente continua a conversa com a professora Nádia, falando agora de atributos da meta. Então, Nádia, existem alguns atributos para as metas, né? Bom, a gente tem a especificidade da meta, né? Que é, por exemplo, assim, você estabelece uma meta, faça o melhor possível. Isso é uma meta genérica, né? O melhor possível não dirige tanto esforço quanto se eu falar assim, olha, converte 5 saques, né? Na posição 5, né? Faz corretamente 5 saques na posição 5, né? Agora, então, essa especificidade da meta, ela influencia no componente de direção do esforço, né? Eu espero que ela interfira no componente de direção do esforço. A dificuldade da meta, que foi o que eu falei até agora, né? Ela já vai interferir mais no aumento da intensidade e da persistência do meu esforço, né? Então, a meta difícil ou fácil, ela vai ser específica, né? Então, ela dirige e ela pode gerar uma maior intensidade por curta duração ou uma maior intensidade por longa duração de tempo, que é o que eu espero de uma forma geral, né? Aumentar a intensidade por um maior tempo possível. Então, quando eu falo em aprendizagem, né? Não é numa sessão eu estar super motivado que vai fazer eu adquirir aquela habilidade, né? Eu tenho que manter essa persistência, essa intensidade de esforço por mais tempo. E aí, quando eu vou pensar num alto nível, né, de rendimento, se eu tiver que fazer uma mudança em algum aspecto do padrão, que já vinha de uma forma X, aquilo pode gerar muito mais esforço, intensidade e persistência de esforço do que quando eu estava adquirindo lá no início. E aí tem a temporalidade da meta, né? Que eu vou pensar sempre assim, numa meta de curto ou longo prazo. E aí na literatura não existe uma definição clara do que é curto e o que é longo. É sempre uma em relação à outra. Então eu posso pensar que um mês é longo e curto prazo é uma semana. Eu posso pensar que longo é um ciclo olímpico, 4 anos, e um ano é curto prazo, né? Então, essa é uma fragilidade em termos de definições operacionais que a gente tem. Mas, de uma forma geral, o que a gente observa é que a associação de metas de curto e longo prazo parecem ser interessantes. Por quê? A meta de longo me dá maior direção de onde eu quero chegar, como se eu tivesse um sentido, entendeu? Para aquele esforço de formiguinha. Eu vou pegar um exemplo fora do esporte aqui, que talvez seja bem próximo aí da realidade geral, né? Eu quero comprar o meu carro, eu quero comprar o meu apartamento. Então, eu sei onde eu quero chegar. É mais provável que eu guarde dinheiro todo mês se eu falar assim, olha, se eu guardar R$ 50 por mês, no ano tal eu consigo comprar aquele carro que eu quero. 50 é ser ridículo, né? Mas assim, vamos supor. Um exemplo hipotético. Do que se eu falar assim, olha, eu vou guardar R$ 50 todo mês. E aí não souber onde eu quero chegar com esses R$ 50 todo mês. Aí vai chegar no mês de Natal, eu falo assim, mas eu quero dar presente para todo mundo, né? Aquele dinheiro que é guardar já não vai mais ser guardado, ele já vai para o presente para todo mundo, né? Agora, se eu sei que no mês tal, do ano tal, eu vou chegar lá, se eu guardar 50 todo mês, eu tenho mais chance de me esforçar periodicamente para chegar lá. Então, a meta de curto e longo prazo associadas parecem ter maior efeito nesse componente de direção e intensidade e persistência do esforço. Então, assim, talvez um exemplo de possível manipulação a partir dos treinadores para as metas de curto e longo prazo para um atleta, talvez seria assim, exemplo. Eu tenho um atleta que ele é um ponteiro e ele ataca uma bola, a direção de ataque dele na paralela e no meio de quadra são boas. É legal. Vamos supor aí que ele faça a cada 10 bolas levantadas para ele, 6 ele faz ponto. Tá legal. Só que para diagonal menor não seja tão interessante assim. Ele faz de cada 10 tentativas ele faz 2 pontos. Aí pode ser que
eu possa colocar uma meta para ele de longo prazo. Exemplo, no final da temporada, quando a gente estiver chegando perto da final, a gente quer que você esteja conseguindo rodar 7 de 10 na diagonal menor. E aí, talvez, a cada mês, colocar a meta dele, no primeiro mês é 3 de 10, no segundo 4 de 10, 5 de 10, até chegar em 7 de 10? Ótimo, pode ser, perfeito. E aí é importante que essa avaliação seja feita periodicamente para não acontecer aquilo que acontece na pesquisa. A meta que a gente estabeleceu a partir do desempenho inicial passou a ser fácil. Aquilo que eu falei, né? A taxa de alteração no início é maior. Então, se eu estabeleço a meta a partir do desempenho inicial, rapidinho ele alcança e aí aquilo passa a ser fácil para ele. Já, intensidade, né? Agora, eu sempre coloco ali, né? O anzol na frente, ele tá indo, né? O peixe tá lá, vamos lá, né? Então, manejar isso periodicamente com ele, acompanhar isso de perto, é importante para esse efeito acontecer, né? Motivacional. No entanto, se eu estabelecer uma meta muito difícil, inatingível, né? Que ele nunca vai alcançar, eu também tenho esse efeito ruim. Então, tanto uma meta muito fácil, eu vou me esforçar e alcanço e já paro, quanto uma meta inatingível, eu me esforço, aí quando eu vejo que eu não vou alcançar, eu desisto. E ainda tem um atributo, né? Que é um atributo que é a coletividade da meta, né? Isso. Então, quando eu penso em coletividade da meta, aí até uma referência na área é o professor Leandro Dutra, né? Que é o próximo do tempo técnico, não percam. Ele é o cara, né? Eu vou pensar aí na meta individual versus a meta coletiva. Só que a gente não estabelece assim, uma é melhor do que a outra, né? Existem dois tipos de metas, ao contrário, né? De curto e longo prazo, que a gente fala assim, associadas elas são melhores, né? Fácil, difícil, a difícil é melhor do que a fácil, e ela também é melhor do que a inatingível, né? Principalmente quando a gente considera o perfil de orientação à meta. Então, quando a gente chega no atributo coletividade, a meta individual, ela não é uma somatória, a meta coletiva não é uma somatória das metas individuais, né? E a gente não compara elas assim, essa é melhor do que essa, né? Então, quando a gente pensa numa meta coletiva, a gente pensa em uma meta comum entre os integrantes de uma equipe, né? Eles compartilham uma meta comum. Então, de uma forma geral, as metas individuais, elas vão auxiliar no alcance da meta coletiva. A gente trabalha para que elas auxiliem no alcance da meta coletiva. Quando você pensa numa equipe, né, no atleta estabelecendo metas para a própria superação, né, ele quer melhorar o ataque, ele quer melhorar a comunicação dele interpessoal, ele quer melhorar a leitura dele de jogo. Você vai pensar em metas individuais que vão favorecer a equipe, né? Vai ser difícil você pensar em uma meta que ele vai estabelecer ali no treinamento que vai prejudicar a equipe. Se isso acontecer, isso tem que ser manejado adequadamente, né? Mas assim, eu nunca presenciei esse tipo de situação. Professora Nádia, valeu demais por compartilhar aqui esse conhecimento que você produziu. Vou deixar na descrição do vídeo o Lattes da professora Nádia, para quem quiser acompanhar os trabalhos e quem quiser alguma forma de contato. Também pode enviar para a gente do A Beira da Quadra, que a gente incomoda a Nádia com esses contatos. Nádia, muito obrigado pela participação. Fica à vontade de poder falar umas palavrinhas. Bom, Arthur, muito obrigada ao pessoal da Beira da Quadra, né? Parabéns pelo projeto. Eu acompanho o trabalho de vocês, eu acho muito interessante, pertinente, né? Necessário a gente ver que a formação continuada é uma demanda, né? Hoje em dia o conhecimento científico está o tempo inteiro em mudança e a gente tem que acompanhar e se atualizar sempre. É uma forma muito bacana, assim, né, da gente auxiliar nesse processo de formação continuada. Parabéns mesmo, minha admiração ao trabalho de vocês. Valeu demais.
Tchau, tchau, gente. Até a próxima.